o Anderson, pastor Anderson, nos conhecemos já fazem mais de 10 anos. Eu era pastor em Newark, New Jersey, na época, e ele foi para lá, trabalhou comigo lá, antes de se formar, tirou um ano de. Como é que a gente chama aquilo mesmo, cara? Um ano de. Um ano antes de se formar, né? Aham. Aí passou um ano comigo lá e fez um excelente trabalho lá, e a nossa amizade cresceu, estamos sempre em contato. E sempre que dá, passo São Paulo, a gente vem aqui visitar ele. Mas ele está me falando desse programa que vocês têm todo dia, 6 da manhã. Deus possa abençoar esse trabalho que estão fazendo. E a oração é uma das coisas mais importantes e fundamentais, né? Deus quer que a gente fale com Ele. Deus quer que a gente se aproxime dEle. Deus quer que a gente fale do nosso coração, das coisas que estamos passando, as dificuldades, as provações que passamos. A Rose comentou na sua oração, falou sobre o Rio Grande do Sul, né? Eu sou do Sul, da área de Carazinho, não fomos afetados pela enchente, mas estamos com nossos corações, né, como todos nós, com as pessoas que perderam tudo, né? Não perderam, alguns perderam exato tudo. Um dos vídeos que mais me chocou, de tantos que eu vi, era um senhor que estava assim a casa dele, tudo perdida, tudo alagado, perdeu tudo. E ele falou assim que ele queria, um dia na cabeça dele, ele ia morrer ali. Já seus 50 e poucos anos, ele falou: eu nasci aqui, eu cresci aqui, mas não vou poder morrer aqui. Aí eu vi um outro rapaz, seus 30 e poucos anos, com água pelo pescoço, saindo da casa, o carro coberto, a casa coberta. E ele deu a sua mensagem, ele falou: na vida é isso aqui, né? Um dia a gente perde tudo, a gente tem que dar valor para as coisas que são mais importantes. Mas nosso coração vai para eles nesse momento e quando as notícias que a gente está vendo também, diferentes coisas ao redor do mundo, né? Não é só no Sul, são outras partes do mundo passando por dificuldades, provações. E a pergunta que sempre vem em momentos como esse, aonde está Deus, né? No meio da dificuldade, calamidade, como seres humanos, essa pergunta vem. De alguma forma, se você passou por uma dificuldade, se você passou por uma provação grande, essa pergunta você já fez. Se você não fez, talvez você ainda um dia fará. Porque a vida é vida. A vida tem os seus altos e baixos, e passamos por problemas, provações, e às vezes, no meio das dificuldades, nós nos perguntamos aonde está Deus. Por que que Deus deixa acontecer isso? Mas nós sabemos que esse não é o nosso mundo, né? Nós estamos aqui de passagem. Enquanto estamos aqui, temos as provações, temos as lutas, temos as dificuldades, e orar um pelos outros, que Deus possa abençoar e as pessoas reconstruir as suas vidas nesses momentos difíceis que passam. Eu quero ler aqui com vocês algumas passagens da Bíblia. Eu vou começar com Mateus 11, o capítulo 1 ao 6. Capítulo 1 ao 6 do Mateus 11 fala a história de João. Ele faz a pergunta para Jesus, né? Você é esse ou esperamos algum outro? Eu quero ler aqui Mateus capítulo 11, versículo 1 ao 6, diz assim: Quando acabou de dar essas ordens aos seus 12 discípulos, Jesus saiu daquele lugar e foi ensinar e anunciar a sua mensagem nas cidades que ficavam perto dali. João Batista estava na cadeia e, quando ouviu falar do que Cristo fazia, mandou que alguns dos seus discípulos fossem perguntar a ele: O Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Jesus respondeu: Voltem e contem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Digam a ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o evangelho. E felizes são aqueles que não abandonam a sua fé. Quando você analisando um pouquinho algumas partes desses versos, primeiro que diz que Jesus ele estava indo de um lugar a outro ensinando a mensagem. Estava cumprindo a sua missão, pregar o evangelho. E ao ele cumprir a sua missão, aonde ele passava, ele repartia amor, bondade, caridade. E aqui então ele tem o seu primo na cadeia. Imagina só, na cabeça de João Batista, ele sabia que ele não era o Messias. Isso estava certo. Não sou o Messias. Eu estou preparando o caminho para aquele que há de vir. Consciente disso.
mas jamais, nenhum momento da sua vida, ele sonhou que ele estaria um dia numa prisão. Jamais ele pensou isso. Ele sabia que não era o Messias, não sou o Messias, não sou digno de desatar as sandálias daquele que está por vir. Estou preparando o caminho. Ele sabia o seu lugar. Mas agora, também ao saber o seu lugar, daquele que estava servindo a Deus, daquele que estava preparando o caminho para o Messias, ele tinha também no seu conceito, não há dúvida nenhuma, que ele sabia que ele estava fazendo um trabalho para Deus e sabia que ele estava preparando um trabalho para o Messias, mas jamais ele pensaria que ele acabaria numa prisão. Interessante, né? Porque às vezes, quando nós fazemos algo para Deus, de alguma forma no nosso consciente, nós pensamos que nós merecemos mais que todo mundo. Afinal de contas, estamos fazendo trabalho para o Senhor, né? E de alguma forma nós pensamos que talvez Deus pudesse nos dar alguma coisinha a mais, nos dar um benefício a mais, uma bênção a mais, Ele não daria a outros. Mas de forma alguma, se não for isso, que pelo menos uma dificuldade tão grande, essa, talvez Deus irá me livrar. E era isso que João talvez ele tinha na cabeça. Ele pensava, bom, eu vou servir o Messias. Mas ele se para agora, ele se vê na prisão. E talvez ele pense, talvez eu vou ficar aqui um dia, vou ficar dois, talvez algumas semanas. E o tempo vai passando. Enquanto isso, os seus discípulos vão visitá-lo. E os seus discípulos estão contando o que Jesus está fazendo. Está fazendo, servindo, ajudando as pessoas, sendo o Messias que estava sendo esperado. E numa dessas visitas, João então ele faz essa pergunta: ok, volte para lá de novo e pergunte a Jesus o seguinte: o Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar a outro? Você é aquele que devia chegar ou devemos esperar a outro? Porque se você é aquele que devia chegar, eu não deveria estar passando por essa situação. Se você é aquele que deveria chegar, eu não deveria estar preso por tanto tempo, pelo menos. Se você é aquele que deveria chegar, por que que eu estou passando por essa dificuldade? Por que eu estou passando por essa provação? E nas pessoas hoje em dia, nos problemas, eu tenho certeza que perto de nós, né, o que está acontecendo hoje no Brasil, outras partes do mundo, mas especificamente no nosso povo aqui no Rio Grande do Sul, é uma boa pergunta. Se você é aquele que vai nos ajudar ou não? Por que estamos passando por isso? Por que estamos passando por dificuldade? Ou quando você passa por um problema, por uma situação, Jesus, você é Jesus mesmo? Ou esperamos por outro? Eu recordo o nome de um pastor, conhecido, famoso, não vou falar o nome dele aqui do Brasil, mas numa de suas mensagens ele falou que às vezes ele passa por dificuldades e ele, volta e meia, ele tem esse pensamento: será que Deus realmente está aqui comigo? Será que Deus anda aqui comigo? E Deus é misericordioso. E Deus, de alguma forma, sempre mostrava para ele que Deus estava ali. E Deus é assim, na sua misericórdia, na sua bondade, ele sempre mostra que ele está ali. Então, os discípulos, Jesus falou aos discípulos dele o seguinte: Jesus respondeu: voltem e contem a João que vocês estão ouvindo e vendo. Digam a ele que os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são curados, os pobres recebem o evangelho, e felizes são aqueles que não abandonam a sua fé. Volte para lá e falam o que está acontecendo aqui. Os coxos estão andando, os cegos estão vendo, os leprosos estão sendo curados, os surdos estão ouvindo, os mortos ressuscitados, os pobres recebem o evangelho, e felizes são aqueles que não abandonam a sua fé por causa de mim. E João então começa a pensar, e na sua conversa, eu imagino que os discípulos então falaram para João: João, tinha uma fila enorme, Jesus estava curando as pessoas, os cegos ouvindo, os surdos, os cegos ouvindo, os surdos estavam, como é que é mesmo? Os cegos vendo, né? Os surdos ouvindo, as pessoas estão sendo curadas por Cristo, está sendo maravilhoso, João. E João talvez ele pare e pergunta: todo mundo está sendo curado? Não, todo mundo não. Mas como assim? Não está todo mundo sendo curado? Não, João, não todo mundo. Alguns sim, mas não todos. Eu imagino um pouquinho essa cena. Você está na fila com seu filho para ver a Cristo. Jesus está curando um por um, um por um, um por um. E você está na fila, você está pensando que você vai ser o próximo a receber a bênção e você está vendo outros receberem.
Mas em algum momento, Jesus, como ser humano, está cansado, levanta e sai. Você agora olha para o seu filho que está com uma doença, um problema, e diz: olha, Jesus não pôde ficar, ele teve que ir embora. Você volta para sua casa, desanimado, triste, porque parece que você foi abandonado. Imagina outra cena, talvez o esposo levando a esposa, ou vice-versa, para ver a Cristo. Estão conversando na fila, vai chegar a nossa vez, você vai ser curado, você vai ser curada. E Jesus está curando as pessoas, o tempo vai passando, a fila está grande, daqui a pouco a mensagem chega para você e diz: Jesus não está aqui mais, ele já foi embora. E Jesus curou as pessoas, mas não a todos. Jesus estendeu a bênção enquanto esteve na terra, mas não a todos. Nessa vida, talvez foi isso que João ele conseguiu entender. Que Jesus estava curando, mas não a todos. Estava fazendo que os cegos pudessem ver, mas não a todos. Estava podendo que os surdos pudessem ouvir, mas não a todos. Estava ressuscitando os mortos, mas não a todos. Mas Jesus estava pregando o evangelho. Se Jesus fosse curar a todos, não era esse o objetivo dele. Nessa terra, se Jesus fosse viesse, acabasse com todos os problemas da terra. Não seria a terra que nós temos hoje. Nós, às vezes, queremos um Deus que não nos prometeu algo, e a promessa não é que viver uma vida aqui onde as coisas não vai ter problema, não vai ter dificuldade, e alguns sim recebem. Deus, na sua infinita misericórdia e na sua infinita sabedoria, alguns recebem certas bênçãos e outros não. Essa é a vida. Alguns são curados, outros não. Alguns passam por dificuldades financeiras, outros não. Alguns perdem a família em um acidente, outros não. Alguns têm câncer e são curados, outros têm câncer e acabam falecendo. Essa é a vida. Mas Jesus, na sua promessa, falando com João, ele diz: João, isso está acontecendo. Mas o mais importante, então vem o final que diz dele: Felizes são aqueles que não abandonam sua fé em mim. Não importa a dificuldade, felizes se você não abandonar a sua fé. Não importa a provação, felizes os que não abandonam a sua fé. Não importa as lutas, as dificuldades, felizes os que não abandonam a sua fé. Apesar do problema, apesar das lutas, apesar das dificuldades, de saber que Deus está ao nosso lado, que Ele nos acompanha, que Ele nos guia, que Ele nos protege, e às vezes não entendemos, não sabemos, apesar de nos perguntarmos: Senhor, por que estou passando por isso? E não há problema nenhum em perguntar para Deus: Senhor, por que estou passando por isso? Por que estou passando por essa dificuldade? Por que estou passando com essa provação? Temos o caso de Elias, que estava um dos maiores profetas que a Bíblia apresenta. E um dia, desanimado, correu, fugiu para uma cova e falou: Senhor, tira minha vida, eu não pedi isso, já foi demais. E Deus falou para ele: dorme. E depois ele dormiu, quando acordou, come. Ele comeu. E Deus falou para ele: dorme de novo. Dormiu. Come de novo. Comeu. E por 3 vezes, dormir e comer. E talvez seja uma boa receita, né? No meio das dificuldades, às vezes que passamos, do estresse, comer e dormir não é uma boa, não é uma má coisa, não é uma receita que Deus nos dá. Relaxa, dorme, descansa, se alimenta. E Deus tem um propósito maior. E Deus tinha um propósito maior para a vida dele. Mas no caso de João Batista, sua vida nessa terra terminou ali. Não, ele não saiu da prisão. Jesus não foi buscá-lo da prisão. Jesus não tirou João da prisão. Ele foi aquele o precursor de Cristo, foi o precursor do Messias. E ele acabou falecendo lá. Mas a sua fé em Cristo faz com que ele um dia esteja no céu. Não são as liberações das provações dessa vida que nos levam ao céu. O que nos leva ao céu é nós nunca nos desanimarmos de estarmos na presença de Cristo, apesar das provações, apesar das dificuldades. Eu tenho um cunhado que no meio tinha um cunhado, ele veio a falecer durante a Covid, mas eu lembro quando nós recebemos a notícia dos primeiros, ele foi um dos primeiros casos aqui no Brasil, ele estava no Amazonas, nós nos Estados Unidos, a minha família no Sul, e ele tinha se mudado para o Amazonas, a sua esposa, e, e nós recebemos a notícia. Ele ficou mal, foi para o hospital, e a gente orou, 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 as conexões no WhatsApp, com os amigos, Facebook, cadeias de orações, pessoas que a gente não conhecia,
falavam para nós que estavam orando por ele, as orações chegavam, estamos orando pelo André, não, Deus vai abençoá-lo, Deus vai tirá-lo daí. E ele passou 50 dias no hospital. E por 50 dias nós oramos, nós pedimos a Deus. A minha sogra é adventista também, e ela orava, pedia, a irmã, as famílias, todo mundo orando pelo André. 50 dias no hospital. E às vezes tinha uma melhora, Deus está respondendo as orações, ele vai sair daí. E ele veio a falecer. E foi a pergunta que a gente fez. Eu lembro a minha cunhada fazendo a pergunta: por que que Deus deixou acontecer isso? Por que que Deus deixou meu irmão falecesse? Deus tem poder, ele é poderoso, porque deixou passar isso com meu irmão. Mas esta é a vida. Nós não estamos no mundo em que Deus, num ponto de mágica, vai solucionar todos os problemas dessa terra. E é verdade, é parte da vida. Alguns passam por provações, passam por ela e saem dela, e outros não. Eu tenho um irmão que ele pegou o Covid, foi para o hospital. O meu irmão bebeu muito toda a sua vida. Foi da igreja, criado, nascido da igreja, e com problema de bebida, bebida, bebida. Nunca conseguia vencer e nunca venceu a bebida. E um dia recebemos a notícia, assim, do nada, do nada. Ele casado com sua esposa, em Santa Catarina, recebemos a notícia do nada, eu estava nos Estados Unidos, recebemos a notícia e falaram assim: ó, teu irmão faleceu. Pegou o Covid e faleceu. Do nada. A família não sabia, meus pais no Sul não sabiam, meus irmãos não sabíamos. Ele pegou o Covid, foi para o hospital e estava fazendo o tratamento. E ele simplesmente, um dia, ele pegou uma cadeira de roda do hospital e foi para casa. Não, não, parece que me falam que é ao redor de uns 10, 15 quilômetros. E ele não deu baixa no hospital, pegou a cadeira de roda e foi para casa. Chegou em casa, cansadíssimo, debilitado, deitou na cama e ah, nessa hora chegou um casal. Não é da igreja, não sei que denominação esse casal é. A história que contam é que esse casal chegou na casa dele, bateu na casa dele, conversou com ele. E ele ainda estava lúcido, falou com ele sobre Deus: você tem que entregar sua vida a Jesus, tem que entregar sua vida a Jesus. E ele já não conseguia falar, mas disse que ele começou a chorar. E ele chorou, 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 enquanto eles falavam: entrega sua vida a Cristo, chorou. E depois do seu tempo de choro, digamos assim, ele fechou os olhos e ali ele faleceu. E nós recebemos a notícia, do nada. Meu irmão, eu tenho cinco irmãos, né? Esse é o irmão mais velho. Notícias assim do nada. E você se pergunta por quê, né? Que Deus, desculpa aí, por que que Deus deixa acontecer algumas coisas? É por isso que Jesus disse para João: e felizes são aqueles que não abandonam a sua fé em mim. Você olha histórias na Bíblia, você olha histórias de José na prisão, né? Passar o que passou, os anos que passou na prisão. Mas ele sabia que Deus estava ali. Mas nos momentos, não há dúvida que José também tinha os seus momentos. Os momentos, Senhor, e isso, quando que eu saio daqui? Quando que isso vai passar? E às vezes nessa vida as coisas passam, às vezes nessa vida as coisas não passam. Essa é a vida. Porque a promessa de Deus não é aqui. A promessa de Deus é um futuro, a promessa de Deus é um céu. Eu termino lendo Salmos 18, 1 ao 3, um dos meus salmos favoritos. Salmos 18, 1 ao 3. Diz assim: ó Senhor Deus, como eu te amo. Estou lendo na Bíblia na linguagem de hoje. Ó Senhor Deus, como eu te amo. Tu és a minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é uma rocha em que me escondo. Ele me protege como um escudo. Ele é o meu abrigo e com ele estou seguro. Eu clamo a Deus pedindo ajuda e ele me salva dos meus inimigos. Louvem a Deus, o Senhor. Davi ele fala de várias coisas da forma como ele pensa em Deus. Imagina, nas montanhas, nos vales,
levando as suas ovelhas, ou depois quando foi um rei, as provações que passou, dirigindo o povo de Israel. E Davi agora fala algumas coisas como ele vê a Deus. Ele fala, ele começa ao Senhor Deus, como eu te amo. Ele começa dando sua declaração a Deus. Deus, eu te amo. Você é o meu Deus. E aí ele fala algumas coisas como ele vê a Deus. Ele diz: Tu és a minha força. Nos momentos de fraqueza, tu és a minha força. Nos momentos de debilidades, tu és a minha força. Na montanha, no vale com as ovelhas ou no reino, nos momentos de provações, Deus, tu és a minha força. E Davi continua, ele diz: Tu és a minha rocha. A rocha tem aquele significado de aquela base segura, que aconteça o que aconteça, a rocha não desmorona, ela fica ali intacta, passe o que passa. Quando a gente tem a oportunidade em alguns lugares, fica as montanhas rochosas, enormes, grandes, não importa o que vai passar, a não ser que jogaram uma bomba ali, as rochas são firmes. E Davi olha para Deus e diz: Senhor, tu és a minha rocha. E Davi continua, ele diz: Tu é a minha fortaleza, aquele que me fortalece. E ele continua, ele diz: Tu é o meu libertador. Quando provações vêm na minha vida, tu me liberta. Ele diz: Ó meu Deus, tu és a rocha em que me escondo, a proteção. Deus, tu é o meu protetor, eu posso me esconder em ti. Ele continua, ele me protege como um escudo, é o meu abrigo, e com ele estou seguro. E essas descrições de Davi é o que nos dá a entender que para ele, Deus era para ele o que ele precisava que Deus fosse nos momentos da vida dele. Hoje eu estou passando querendo que Deus seja minha rocha, então Deus é a minha rocha. Hoje eu me sinto fraco, eu preciso que Deus seja a minha força, então Ele é a minha força. Hoje eu me sinto com medo, estou ansioso. Ah, Deus, Tu és o meu escudo, o meu abrigo que me protege. E na cabeça de Davi, Deus era para ele o que ele precisava no momento. E esse é o nosso Deus. E essa é a descrição que nós temos que ter de Deus. Aquele que está conosco e ele se apresenta para nós nos nossos momentos de dificuldades e provações da forma que nós precisamos. O seu amor, a sua guia, com a sua proteção, com a sua direção em nossa vida. E Davi ele começa o salmo dizendo: Senhor Deus, como eu te amo, porque eu sei que tu estás comigo. Nas provações, nos vales, nas dificuldades, eu sei que tu anda comigo, eu sei que tu caminha comigo. E no final desses 3 versículos, no final ele diz: Louvem a Deus, louvem o Senhor. E louvar a Deus não é só quando as coisas estão boas. Louvar a Deus é em todos os momentos. Nos momentos de dificuldades, louvar a Deus. Nos momentos de provações, louvar a Deus. Nos momentos de angústias, louvar a Deus. Nos momentos de alegria, de felicidade, de estarmos felizes, sentindo por alguma coisa que está passando na nossa vida, louvar a Deus. E era isso, então, que João precisava ouvir enquanto estava na prisão. Nem todos. Jesus curou, nem todos. Curou alguns, nem todos. E João pôde entender que, apesar que Jesus estava fazendo todos os milagres que estava fazendo, aquilo ali ainda não era o céu. O Messias estava na terra, mas ainda não era o céu. A promessa do céu não se completaria ali. Ali estava o Salvador, que veio para curar, para dar a mensagem, para morrer por nós, para perdoar nossos pecados, para que um dia nós possamos estar no céu. Tem uma cita da senhora White que ela diz: se nós não pudermos, em outras palavras, estou parafraseando, mas a ideia é essa: se nós não pudermos ter coisas boas nessa vida, apesar que temos provações, mas a vida de altos e baixos, mas ela diz: ok, vamos supor que você não tenha, se só tua vida é provações. Em alguns lugares do mundo a vida é só provações, mas ela falando, se você tua vida é só provação, lembre-se que tem o céu à tua espera. E esse é o nosso objetivo. É por isso que Jesus, então, quando ele termina, ele fala: Felizes são aqueles que não abandonam a sua fé em mim. Apesar dos problemas, siga em frente. Apesar das dificuldades, siga em frente. Apesar das lutas, siga em frente. Porque Deus, apesar das dificuldades, Ele nunca, nunca nos abandona. Que Deus possa abençoá-los a cada um aqui, Deus possa dirigir a sua vida. Não conheço vocês, mas eu sei que, como seres humanos, passamos por problemas, passamos por dificuldades, passamos por angústias, mas podemos ter a certeza absoluta
que Deus caminha conosco, mesmo quando não vemos, mesmo quando não sentimos, mesmo quando não entendemos. Lá na frente, Deus nos mostra o porquê. E mesmo se nós não entendermos nessa vida o porquê, um dia podemos ter a certeza lá no céu que Ele nos acompanhou enquanto estivemos aqui na terra. Deus os abençoe, que Deus os dirija a cada um de vocês, é, que a bênção de Deus possa derramar na vida de cada um de vocês. Pastor Anderson, Rose, não sei como é que funciona agora aqui. Faça uma oração. Vamos lá, então. Vamos orar. Pai querido, obrigado pelo dia que está nos dando, oportunidade de termos vida, de termos saúde, de termos as bênçãos que Tu nos dá. E é verdade, Senhor, enquanto estamos neste mundo, passamos por provações e dificuldades, mas nos ajude que a nossa oração possa ser como a de Davi. Eu te amo, ó Deus, porque Tu és a minha rocha, Tu és a minha fortaleza, Tu és o meu escudo, Tu és o meu abrigo em quem confio, e Tu vai nos libertar dos problemas e das dificuldades deste mundo, nos dando paz, nos dando a certeza da Tua companhia conosco. Pedimos no Senhor que nos ajude a mirarmos mais alá, mais para frente, sabermos que o céu é o lugar que está sendo preparado para nós e que felizes somos se não abandonarmos a nossa fé, passarmos por esta vida sabendo que, apesar das dificuldades, temos um Deus que nos ama e já fez tudo por nós na cruz do Calvário. Nos ajude, Senhor. Nos abençoe, nos dirige e nos proteja. Em nome de Jesus. Amém.